Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista, estamos sempre ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, você sabe, muito mais informação e debate para você, 1h30 da tarde, tradição dos debates políticos e, claro, da discussão dos temas que são sempre importantes para nós aqui na cidade, na região metropolitana, educação, meio ambiente, saúde, fundamentalmente, neste período de coronavírus, né? Questões que envolvem o transporte, a segurança pública, enfim, os temas que nos afligem no nosso dia a dia e, claro, os temas e os assuntos de interesse nacional também. Coronavírus é a pauta central do planeta, não é? Infelizmente, a economia, de maneira geral, a economia do mundo é absolutamente retraída, não é? As viagens internacionais quase que todas suspensas, mundo afora, Estados Unidos e Europa, Europa e Estados Unidos, enfim, na Ásia, essa coisa toda, uma série de eventos sendo cancelados. E agora, pela manhã, a expectativa que havia, não é? Do resultado do teste, né, do presidente da República para o coronavírus, se seria positivo ou se seria negativo. E como não poderia deixar de ser, deu uma confusão, né? Primeiro, a Fox News divulgou a informação, que se espalhou aí por todo o planeta, de que o teste do Bolsonaro havia sido positivo. Informação, segundo a Fox News, do deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, que não quis informar nenhuma empresa de comunicação, nenhum veículo de comunicação brasileiro, para que não desse a impressão que estava favorecendo alguém, enfim, então passou a informação para um veículo internacional. E aí divulgada a informação por todo o planeta. Mais tarde, né, veio a outra informação de que, na verdade, o teste havia dado negativo, e que naquele momento da divulgação do teste positivo, na verdade o teste ainda não havia sido totalmente realizado. É estranho essa situação, né? Porque, afinal de contas, foi o Eduardo Bolsonaro que informou a Fox News, né? A Fox News está brincando com todos nós, né? Uma empresa reconhecida internacionalmente, né? Uma empresa de comunicação fortíssima dos Estados Unidos. Não sei que interesse teria a Fox News em fazer essa divulgação. Agora, não é, sai também uma outra informação que a contraprova teria dado negativa do presidente da República. Então, a primeira teria dado positivo e a segunda teria dado negativo. Se para a prova você leva mais ou menos 24 horas para ter o resultado, como é que a contraprova sai tão rápido assim? Isso é a primeira dúvida que me vem aqui a ideia, né? Me vem aqui a cabeça. E o segundo ponto, né? Segundo as informações que a gente tem aí do Ministério da Saúde, né, desse grupo aí que pilota essa questão do coronavírus para o governo do Estado de São Paulo, o doutor Davi Uip, né, que é uma das maiores autoridades no assunto, enfim, todas as informações que a gente tem, nenhuma contraprova no planeta até agora desmentiu a prova. Ou seja, o presidente da República, Jair Bolsonaro, seria o primeiro caso no mundo em que a contraprova do coronavírus desmente a prova. Então, nos resta aguardar, não é? Para acompanharmos aí a agenda do presidente a partir de amanhã, não é? Da semana que vem. Se ele tiver realmente com a agenda normal dele, não é? Fazendo aquela confusão toda lá na porta do Palácio da Alvorada, indo para o Palácio do Planalto, enfim, cumprindo lá os seus compromissos normalmente, evidentemente que o resultado foi negativo mesmo. Vamos aguardar, porque a coisa está realmente muito estranha, realmente muito confusa. Eu espero realmente que o Bolsonaro não tenha o coronavírus, mas, por outro lado, como eu disse ontem aqui, se o Bolsonaro contrair o coronavírus, não vai fazer mal nenhum a ele, vai ficar uns dias ali talvez um pouco febril e tal, um pouco de dor no corpo, essa coisa toda, nada demais. É um sujeito forte, não é? É saudável, não é? Então, para essas pessoas, apesar dos 65 anos que ele vai completar agora, não sei se abril ou maio, não é? É uma idade um pouquinho avançada, nada demais, não é velho, coisa nenhuma, né? Jamais não vai causar nenhum transtorno maior ao presidente Bolsonaro, nem a pessoas que têm aí essa mesma condição física e clínica que ele tem. Então, o quadro está confuso em relação a essa informação da testagem aí do presidente. Lembrando que de segunda a sexta a gente tem também uma reprise do Ponto de Vista aqui na Santa Cecília TV a partir das 8 da noite, né?
programa conta hoje com muita satisfação aqui com o Claudinei Gatto, ele representando aqui os sindicatos metalúrgicos. Prazer recebê-lo. Tudo bem, Claudinei? Tudo bem, boa tarde. Agradeço o convite. Nós é que estar agradecemos. presente aqui. Na ponta o nosso Francisco Aloisi, Chico Aloisi, né, jornalista, acompanha o Congresso Nacional, né, praticamente toda semana, o ano todo, enfim, né? E tem aí sempre informações importantes para trazer para a gente aqui. Prazer recebê-lo, Aloisi. Tudo certo aí? Tudo certo, o prazer é meu. Um abraço para você, para o colega Santana, para o Ademir Irussa, para o Claudinei Gatto, hoje nos debates, né? E esse do coronavírus, uma parte foi boa, segundo os aposentados, né, que se encontrei com eles aí embaixo, eu tinha marcado aí para fazer uma entrevista com eles, porque pelo menos o 13º, a metade, né, será antecipada agora no mês de abril. Só que é uma faca de dois gumes, né? Porque um dinheiro bem antecipado, sabe como é que é, né? Vai chegar 1, 2 meses, aí vai quase tudo para pagar empréstimo consignado, para pagar farmácia, cartão de crédito na compra de remédio. E a preocupação desses aposentados é exatamente de pegar esse vírus e ter que gastar esse dinheiro, que daí não vai dar, né? Para tudo, a metade desse 13º não daria para pagar o custo de toda essa medicação. Mas vamos ver mais tarde, a gente volta nesse assunto. Muito bem. E aqui à minha direita o Ademir Irussa, representando aqui o Sintra Saúde, né? E participando conosco também dessa edição do Ponto de Vista. Prazer recebê-lo. Tudo bem, né? Boa tarde, Bruturão. Obrigado pelo convite. Boa tarde aos companheiros da mesa. Realmente, o Aloisi, né, está comentando a respeito do 13º antecipado. Pode ser um tiro no pé, realmente, porque o aposentado vai gastar o dinheiro, vai pagar contas e, ao final, durante o ano, vai ficar prejudicado. Com relação, na verdade, ao coronavírus, que é o tema do momento, né, a gente está muito preocupado por conta até da economia do país e além da saúde, obviamente. Porque a coisa está caminhando de uma forma que o país acaba já iniciou o ano com dificuldade e eu espero que isso mude daqui para frente. Então, agradeço o convite e estou à disposição do amigo. Muito bem. E lá na ponta o Marcos Santana, né? Sempre acompanhando aí as redes sociais, as transmissões importantes que fazemos aqui do Ponto de Vista e a sua participação, que é sempre também muito importante conosco. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos. E diga, Buturão, a saúde do presidente da República não interessa apenas aos seus familiares, aos seus amigos mais próximos, mas é um assunto de interesse nacional, porque um presidente da República com a saúde debilitada gera o país numa instabilidade ainda maior. Então interessa a todos nós saber qual que é o real estado de saúde do presidente da República. Pois bem, o presidente da República, Jair Bolsonaro, para anunciar que o seu teste de coronavírus deu negativo, ele fez uma publicação no Twitter. Ele colocou uma foto dando uma banana. Quer dizer, se você acha que é uma coisa normal, que é uma coisa engraçadinha, um chefe da nação se comunicar dessa maneira, é melhor você procurar ajuda médica, viu? E eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, com Edgar Buturão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Pois é, como a gente fala diariamente aqui no Ponto de Vista, né? A reprise começa às 8 da noite, o ao vivo acaba às 14h30, né? Nesse espaço de tempo aí, coisas inacreditáveis acontecem diariamente na conturbada República Brasileira, né? O governo está recomendando aí isolamento de 7 dias às pessoas que chegarem do exterior, né? E os jogos de futebol na capital paulista, né? E ali no entorno, na Grande São Paulo, serão realizados nesse final de semana sem público. Clássico Santos e São Paulo, no Morumbi, sem público. O jogo do Corinthians com o Ituano, lá no Itaquerão, sem público também, né?
E tem um jogo que também vai acontecer ali na... Hoje o Red Bull, né? Hoje O Red também Bull tem. também, né? É hoje. O Red Bull... Isso é Água Santa. É o Bragantino, né? Água é Santa. Bragança. É Bragantino e É Água Bragança. Santa. Mas é em Bragança, né? Se for em Eu não Bragança, sei. então acho que não há, Eu acho que é assim. né, não há essa determinação, né? acho que é o Se mando for dele. na Grande São Paulo, aí me parece realmente está definido que todos os eventos esportivos ou serão cancelados, né? Cancelados não digo, né? Serão adiados, né? Ou então serão realizados sem público, né? O que é uma coisa absolutamente Sem graça. terrível, né? Horrorosa, né? Sem Sei lá, graça. o último jogo do Santos aqui, eu tenho que comentar aqui na Vila Belmiro na terça-feira, dos piores jogos da história da Vila Belmiro. É verdade. Uma pelada, né? Mas a gente também tem que dar um descontinho, né? Porque, sinceramente, um jogo com estádio vazio é uma coisa tenebrosa. Não tem graça nenhuma. Acho que desconcentra um pouco, né, o próprio verdade. atleta, não o adversário. Né? O adversário fica numa boa, né? A torcida Jogar que na casa do outro sem incentiva. público, sem pressão, né? É uma Pro Santos- delícia. pro Santos vai Agora, ser jogar bom, em né? casa já é um pouco mais complicado, né? Bom, meu caro Aloysio, notícias do Planalto aí com relação a esse coronavírus, acho que o Congresso vai acabar também suspendendo as atividades, será que não? Sim, acho que vai ter, pelo menos estava previsto uma reunião hoje, envolvendo o Maia e o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, o Maia da Câmara e o Alcolumbre do Senado, para se fechar. Já tomaram medidas restritivas nessa semana, por exemplo, para se entrar no Congresso Nacional só quem é credenciado, né? Só quem é funcionário que é credenciado, e para evitar exatamente que haja muita aglomeração, porque a Câmara Federal e o Senado, ali no prédio, né, onde circulam, ali circula acho que umas 20 mil pessoas por dia, porque é muita gente, só de deputados são 513. Você coloca aí cada um com 5, 6 assessores, colocando por baixo, não muito mais, estão todos lá, aí já são mais de 3 mil, mais os funcionários, mais os deputados e pessoal que acompanha, que faz lobby, é muita gente. Então, restringiram, né? Isso daí foi a primeira medida. Agora, a segunda medida deve ser decidida hoje, de que o Congresso Nacional deve paralisar pelo menos por 2 semanas, né, as suas atividades para que evite que haja maior contato entre o público e para que se evite exatamente essa doença, o coronavírus. E a coisa boa também aí para o aposentado, nós falamos que isso daí propiciou a antecipação do 13º, a metade do 13º, que geralmente ocorre no segundo semestre, ficou para abril, a partir do dia 24 de abril. E a outra é que a MP, né, do trabalho verde e amarelo, também deve ser decidido hoje, não deve haver votação. Porque como que vai haver votação se vai ter um monte de gente lá no plenário interessado nisso aí? Se está sendo restrito a presença de pessoas dentro da Casa do Povo, e o povo tem que estar lá para acompanhar a votação, queira ou não, né? Por isso é a Casa do Povo. Mas vamos ver aí, né, o que vai acontecer daqui para frente. Porque se a situação se complicar muito mais, na área trabalhista, empresas já estão dando licença para funcionários. Quem tem mais de 60 anos, muitas empresas mandam deixar em casa, entendeu? Vai ficar em casa, ficar à disposição lá na tua casa para evitar que haja muita aglomeração nas empresas. Mas sobre isso nós temos aqui o Claudinei Gato, que vai falar, né? A Uzi Minas tem 1.300 funcionários, o sindicato dele representa 13 mil trabalhadores, e o Ademir Irussa, né, que está com a bomba maior, né, Irussa? Porque é o seguinte, mano, ele representa os trabalhadores de estabelecimentos, em hospitais, saúde, clínicas, policlínicas e aí adiante. E esse pessoal associado do sindicato, no qual ele representa, do Centro da Saúde, é o pessoal que está em contato direto, não só com infectados, como com um monte de gente que vai aos hospitais, às clínicas, para tratamento não só do coronavírus, essa suspeita, mas de outras enfermidades. Então é onde a gente vai saber se ele está tomando, o sindicato está tomando alguma providência. E um abraço para o Paulo Pimentel, né, que é o presidente do Centro da Saúde, que está nos vendo excepcionalmente nesta tarde. Grande Paulo Pimentel, um abraço para ele, um abraço ao Fábio Pimentel também. Estarão aqui participou com semana a que vem. gente aqui em várias oportunidades, né, Chicão? Sim, nas próximas semanas os dois devem estar aqui, viu? Pai e filho foram convidados. Muito bem. Olha aqui, está correndo uma informação por aí que não está confirmada, né? Vem aqui o logo do site do G1, dizendo que o presidente da República, Jair Bolsonaro, decreta feriado nacional nos próximos 7 dias. Isso é conversa mole para boi dormir, tá certo? Você que está aí
começando a dar risada, fake ficar news. satisfeito, vai poder mais, não vai precisar mais trabalhar na semana que vem, fica atento que isso aí é fake news, tá certo? A menos que surja uma outra, peço até para o time nosso aqui, o Bola, que está sempre antenado aí com essas situações todas aí, né? Com essas informações do Santana também, né? Para a gente acompanhar, mas é mentira, então usaram aí o logo do G1, né? Pelo menos eu recebi com o logo do G1, mas não é verdade, né? Mais próximo disso que existe, uma recomendação do Ministério da Saúde para que o viajante que chegou do exterior, ele permaneça em casa durante 7 dias após Isolamento chegar 7 ao dias, Brasil. Máximo que se aproxime desse tipo de boato. E o pessoal já aproveitou aí e falsificou a informação, né? Dando 7 dias de folga para todo mundo. Antes da gente avançar direitinho, o Ademir demonstrou aqui preocupação, né? Com essa antecipação da primeira parcela do 13º aos aposentados. Você também tem essa preocupação, ô Gato? Sim, né? Porque os aposentados, eles têm um gasto muito grande e contam com o 13º sempre no mês certo para se pagar, se não me engano, no meio do ano, que é antecipado esse 13º. Antecipando para eles, quando chegar no meio do ano, eles não têm mais dinheiro nenhum. Gastam muito com medicamento hoje, né? Hoje, infelizmente, o governo está fazendo vários cortes. Medicamentos de alto custo. Hoje, o aposentado ele já não tem quase acesso. Ou ele vai até o AME buscar o medicamento, chega lá, não tem o medicamento dele, ele tem que usar o salário dele para comprar esse medicamento. A gente fala isso porque a gente é um sindicato dos metalúrgicos, o Francisco sabe disso. A gente faz assembleia com os aposentados todo mês no sindicato, né? Na última assembleia, em janeiro, reuni 363 aposentados, isso sem convocação, né? Todo mês eles sabem que a última quinta-feira do mês a gente se reúne com eles para falar de assuntos gerais, políticas e um problema que afeta muito eles, que é o plano de saúde da Uzi Minas, né? Que é uma luta que a gente vem com eles desde 2010, né? Para quem não sabe, o plano de saúde ele foi mudado pela Uzi Minas em 2010, era trabalhadores ativos e aposentados tudo junto, né? Em 2010 ela desmembrou os aposentados do plano dos ativos. Então os aposentados ficaram com o CoSaúde e os ativos no Uzi Saúde. Então um plano que só tem pessoas idosas, um plano não se mantém. Não se mantém e eles gastam muito no plano de saúde. É um absurdo o que a Fundação Francisco Xavier está fazendo com os aposentados metalúrgicos. Um desrespeito com os antigos cozipanos. Porque é chegar a cobrar, Botorão, algodão no hospital, luva, permanência na sala de espera, é o que vem cobrado para eles uma coparticipação. Permanência na sala de espera? Permanência na sala de espera, um valor de R$350. O cara tem culpa de estar esperando a sala Então, de além de espera? ele pagar o plano de saúde dele, ele chega a gastar entre R$1.000 e R$1.200 de utilização no plano no mês. Pagam seringa, algodão, luva. Vai chegar no atendimento, tem que pagar de novo? Tem que pagar de novo. Então, eles estão pagando tudo. A gente está com um processo já aí, desde 2011, correndo um processo na justiça, né? Onde já está em quase 19 milhões, o que a fundação tem que devolver para os aposentados do que foi se cobrado a mais. E temos um outro processo em trâmite em relação à coparticipação. Porque antigamente, quando era a antiga FENCO, quando você se aposentava, você assumia 30% do gasto do plano, invertia, né? Quando você está na ativa, a empresa contribui com 70% e o trabalhador ativo com 30%. Quando se aposenta, inverte. O aposentado contribui com 70% e a empresa com 30%. Só que a empresa não contribui com mais nada. Não existe coparticipação. Tudo é cobrado do aposentado. Então esse processo ele já está desde 2010, estamos lutando com isso até hoje e atinge uma grande massa de aposentados, quase 15 mil aposentados metalúrgicos que estão nesse plano. A empresa, em 2011, ela veio com reajuste de 65% no plano de saúde. Onde a gente 65%. Onde a gente fez manifestações aí na Avenida Ana Costa, paralisamos, fomos até a porta do tribunal, conseguimos reduzir para 29%, né? E que o reajuste agora seja feito como é o reajuste do trabalhador ativo, né? Então esse processo ele vem correndo até hoje. Então é esse dinheiro que ela está se cobrando a mais
que a gente está querendo que se devolva para o aposentado. Sem né? dúvida. Porque é o- Ademir, isso é uma coisa recorrente, né? Essa questão com sim. plano de saúde, somente com aposentado. É verdade. Veja bem, a questão do plano de saúde vai chegar num determinado momento que o pobre vai ficar sem condições, né? Porque você pega um plano, principalmente as pessoas com mais de 60 anos, na verdade, que é um valor terrível. Mas em relação, viu, aproveitando o que o Aloysio falou, do nosso pessoal da saúde com relação ao coronavírus. E o sindicato já esteve nos hospitais e está nos hospitais constantemente, conversando com os trabalhadores e mostrando dessa preocupação e até também com o uso dos EPIs, porque na verdade o trabalhador de saúde, naquele contato direto com o paciente, né, ele corre os riscos maiores. Mas nós entendemos que da forma que está sendo administrada, eu acho que o Brasil, na verdade, em relação à saúde, ele está caminhando melhor. Nós temos aqui grandes autoridades na saúde que mantêm e que está, na verdade, se preparando, né, para poder controlar isso. Tem uma informação de que no estado vai ter 45 mil pessoas, né, com esse problema. E teria que ter 10 mil litros de UTI para atender essa demanda. Você imagina como vai ser, se Deus quiser isso não vai acontecer, essa coisa desandar. Então é isso, acho que em relação a essa questão da saúde, ou da questão do coronavírus, nós temos que ter muita preocupação, estamos conversando com o nosso pessoal e acompanhando de perto o trabalho deles. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com a sequência aqui do nosso ponto de vista. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso ponto de vista, lá na ponta o Francisco Aloysio, jornalista, aqui ao meu lado esquerdo o Claudinei Gatto, dos Sindicatos Metalúrgicos, aqui à direita o nosso Ademir Irussa, do Sintra Saúde, e lá o Marcos Santana na ponta, já com a participação conosco aí, né? Exatamente. Aliás, duas participações, de Grabuturão. Primeira do Marcos César Brito, ele diz o seguinte: muitos reclamam dos sindicatos. Imagina se hoje não existissem sindicatos, o trabalhador estava hoje. Um governo que fala que o trabalhador tem direitos demais. E o Uriel Vilas Boas, ele pergunta como vocês avaliam a mobilização dos aposentados de todas as categorias do Brasil numa campanha salarial unificada. Quais as perspectivas da unidade sindical para rebater as imposições do atual governo? Tem essa mobilização? Eu andei participando de algumas reuniões, são uma bandeira que o próprio Uriel está levantando, uma campanha nacional para os aposentados, né? Mas alguns sindicatos estão conversando em relação a isso, né? Para essa campanha nacional dos aposentados. Não sei se isso vai vingar. Eu acho que hoje o que a população precisa fazer realmente é paralisar as atividades e ir para a rua. Porque esse país está necessitando no momento de uma grande greve geral. Mas nós temos uma manifestação agora para domingo, né? Manifestação manifestação. Botando com todo respeito, manifestação para domingo, a gente eu falo que é uma manifestação pelega. Domingo é o dia do trabalhador estar na sua casa, descansando, fazendo churrasco com a família. O trabalhador que quer trabalhar realmente tem que parar as grandes empresas, ir para a rua, se manifestar. Porque o ataque que esse governo está fazendo com a classe trabalhadora está demais, né? O trabalhador ele perdeu tudo com a reforma trabalhista e agora, por último, a reforma da Previdência que foi aprovada recentemente, O né? trabalhista foi com o Michel Temer. Recentemente. Então, hoje, atacaram muito os sindicatos, né? Onde alguns sindicatos realmente mereciam ser atacados, que não trabalhavam, né? Viviam da contribuição sindical, uma coisa que eu concordo que deveria ter acabado. Foi a melhor coisa que houve nessa reforma, foi acabar com aquela contribuição anual. Porque sindicato que é sindicato, ele tem que ir para a rua, fazer sócio e estar ao lado do seu trabalhador. Infelizmente, tem muitos sindicatos que não faziam isso. Ficava lá, tinha o dinheiro garantido todo ano, ficava lá parado, está lá na sua estabilidade e acabou, não precisava fazer nada. Então, a melhor coisa que aconteceu nessa reforma sindical, nessa reforma trabalhista, desculpa, foi... É raro você ouvir um sindicalista... Foi acabar com esse um dia doado pelo trabalhador.
Trabalhador que ele quiser contribuir com o sindicato, ele tem que se associar. Está lá ao lado da sua diretoria, ver o que a diretoria está fazendo. Porque muitos sindicatos ficam, os diretores lá, sem fazer nada, fica escondido, tem um dinheiro garantido, muda-se o estatuto para ficar permanente dentro de uma entidade, não querer sair, né? Então, hoje, os trabalhadores eles estão vendo. Tem muitos sindicatos que não se prepararam para isso, viviam da contribuição. Tem sindicato em Santos que tem 800 sócios. Tiveram que fechar a sede, se mexer daqui, mexer para lá. É pouco, né? Né? Então, na realidade é o seguinte, aqui não faz o trabalho de base, porque sindicalista que é sindicalista, ele tem que ir para a rua. Acordar cedo de manhã, está na porta de fábrica, conversando com os seus trabalhadores da sua categoria. Sem dúvida. Discutindo a política do dia a dia, o que está acontecendo no mercado hoje. Você vai para essa linha também, Adão? Então, é verdade, eu concordo com o Gato. Em relação a responder a pergunta do Uriel, o Uriel ele vem com essa bandeira dos aposentados há muito tempo. É uma coisa, ele é um cara inteligente, é participativo também. E nós participamos, inclusive, das reuniões da associação. É uma briga que nós temos, num determinado momento, que ir para a rua mesmo. Eu acho que não só a questão do aposentado, uma questão geral. Porque ele mexeu com os aposentados, mexeu com os sindicatos, em relação à contribuição, que eu também entendo que não vai fazer falta se o trabalhador for à rua, se o diretor for a sua base, como nós temos. Nossa base, por exemplo, ela vai de Pariqueraçu até Ilhabela, São Sebastião. E nós estamos e fazemos essa base. Então, no caso, a gente não está bom, não está maravilha, mas estamos mantendo o sindicato, graças a Deus, a nossa base está mantida, a sindicalização está avançando, até por isso que o povo também sentiu. A pessoa sentiu, o trabalhador sentiu que estava sendo um choque contra os sindicatos e também está vindo ao sindicato. Acho que isso foi bom nesse ponto, viu, Gato? Então, em relação à briga sindical, é isso que nós tínhamos. Até aproveitando, viu, doutorão? Nós temos uma ação de cumprimento nesse trabalho contra a Intermédica, o Hospital Frei Galvão, né? Que é gerido pela Intermédica Notre Dame. Isso vem desde 2004 se arrastando. 2004? 2004. 16 anos. 16 anos. E agora já está em fase de execução. E para isso, como eu disse, aproveitando, eu convoco os trabalhadores do Hospital Frei Galvão, aqueles que atuaram de 2004 para 2010, que é esses que estão envolvidos no processo atual, e também os depois disso entraram lá, porque nós continuamos com outro processo. Foi esse, depois a cada 5 anos, por causa da prescrição, a gente vai virando. Então, todos os trabalhadores que estão no Frei Galvão, eles têm diferenças, cesta básica e todas as diferenças da convenção, porque isso foi a aplicação errada que a empresa deu para os trabalhadores. A convenção coletiva seria a nossa, porque estamos aqui, o pessoal trabalha na região, e estão porque era de São Paulo, porque a empresa é de São Paulo, então entende eles que aquela convenção é que seria aplicada. E vem fazendo isso ao longo do tempo. Então, nós já foi até Brasília o processo, voltou, então agora não tem jeito, tem que pagar. Então, aproveitando, eu queria convocar esses trabalhadores. Está feita a convocação. Psicológico, pois não? Bem, eu acho nessa questão aí do Uriel, eu sempre tenho uma frase que uso, quando vou dar palestra, por exemplo, para aposentados, eu tenho feito muito ultimamente isso aí, e eu sempre digo, se o aposentado soubesse da força que tem, teria uma força que ninguém tem. Isso eu falei para eles lá no Supremo, no mês passado, quando foi julgado a reaposentação, tá, que foi entrado com embargos, né, sobre a desaposentação, quando eles perderam, isso aí há 3 anos atrás, agora que foram julgados os embargos. E os aposentados todos estavam concentrados lá no Supremo, e passaram a seguinte informação, que muitos aposentados já estavam doentes, acabaram morrendo, foi precipitada a morte deles, que eles estavam preocupados porque quando houve a desaposentação, a votação que eles perderam, falaram que tinha que devolver os valores já recebidos, que muitos aposentados haviam ganho na Justiça Federal,
a desaposentação, a correção dos benefícios. O que é? O aposentado que trabalha, gente. Ele continua contribuindo para a Previdência Social. Teve esse instituto da desaposentação, eles entraram na Justiça, ganharam em primeira, em segunda, em terceira instância, mas daí o governo, vendo que virou uma bola de neve, porque tem muitos aposentados que continuam ainda trabalhando, apesar do desemprego que temos aí no país, e esses aposentados fariam jus, então, a essa desaposentação, somar essas contribuições com toda, para então dar um reajuste bem maior, né, nos seus benefícios. E o que aconteceu? Muitos teriam que devolver, eles ficaram apavorados. Demorou muito tempo para haver o julgamento desses embargos. E quando aconteceu, então, eles passaram, muitos aposentados até morreram, não estão nem aqui, porque estavam preocupados. Como é que vão devolver se nós já ganhamos pouco, temos um empréstimo consignado para pagar, né, na folha de pagamento, que é descontada do INSS, dos seus benefícios. Então, o que acontece? Ali, pelo menos nisso, o Supremo falou, não, o aposentado que ganhou isso aí, né, que voltou a pagar desde o julgamento da desaposentação, o INSS voltou a pagar o que ele ganhava antes, né, não corrigido, esse não terá que devolver mais o valor que foi recebido pela desaposentação. É caráter alimentar e tal. Nesse quesito, pelo menos, né, houve você dá facada e passa um mercúrio, um metiolato, uma coisa assim. E foi isso que aconteceu com eles. E em relação a isso, então eu digo, se o aposentado soubesse a força que tem, teria uma força que ninguém tem. Por quê? São muitos aposentados no país, gente. Só do INSS, para vocês terem uma ideia, 32 para 33 milhões. Só que na Baixada são 400 mil pessoas, cerca de 400 mil pessoas morando na Baixada. Não estou falando lá para o Vale do Ribeira, não. É daqui até na área metropolitana aqui de Santos. De Bertioga, Peruíbe. Então, cerca de 400 mil pessoas aposentadas. É BPC, é LOAS, é aposentadoria por idade, tudo quanto é tipo de aposentadoria. Então, se esse pessoal se unisse, conseguiria muita coisa, mudava a política, entendeu? Fazia seus prefeitos, fazia os seus vereadores, seus deputados, senadores e até o presidente da República, porque eu estou falando de 32 milhões em todo o país de beneficiários do INSS. Agora imagine outros aposentados. E Santos, né, uma cidade recordista de aposentados, porque muitos aposentados que moram em São Paulo, ou que já se aposentaram de vez, vêm para cá. Ainda que mantenham seu benefício por São Paulo, estão morando aqui. Ou vêm para passar fim de semana, vêm para descansar. Então, Santos deveria, e aí o Uriel, que está levantando essa bandeira, deveria ser o primeiro a sair para unir esse pessoal. Como aconteceu na luta do reajuste dos 147%, não sei se vocês se lembram do plano Collor, que expurgou 147% do reajuste de quem? Dos aposentados. Houve aquela mobilização, começou por Santos, e isso eu posso falar com muita convicção, porque começou na sala que eu tinha na editoria sindical do jornal A Tribuna, que era o único jornal, não tínhamos internet, não tínhamos mídia social, não tínhamos nada. Ou era o jornal A Tribuna, que você ia recorrer, ou não tinha outra, não tinha alguns jornais semanários, né, que não tinha força do jornal diário, ou alguma rádio que também não mantinha o jornalismo, que era, no nosso ver, como jornalista, era uma coisa muito grave. As rádios aqui não ter, por exemplo, um quadro de jornalista, pelo menos passar as informações. E a luta começou lá, se estendeu para todo o país. Todo o país. E a primeira passeata, manifestação deles, com um monte de gente, mais de 3 mil pessoas naquela época, começou aqui em Santos, na Praça Mauá. Eles fizeram a volta em frente ao prédio da Tribuna, aplaudiram pela força que foi dada para eles e conseguiram reverter. Época do Collor de Mello. O Collor esteve na época aqui no jornal, teve dias antes aí, visitando naquela época a direção do jornal. O ministro, eu sou suspeito de falar, porque ele é meu amigo até hoje, que era o Antônio Rogério Magri, né, que foi ministro do Trabalho e da Previdência, o imexível. E ele falava, puxa vida, mas não é, não pode, não é assim. Por onde anda? Conseguiram o reajuste. Isso é só, estou só dando uma amostra do que foi a mobilização dos trabalhadores, como teve aquela outra mobilização logo na sequência, não foi antes, né, não, na sequência, da Codesp também, quando houve aquelas demissões em massa pelo reajuste. Então, o aposentado, eu estou falando do caso do aposentado, tem uma força muito grande. Tanto é que agora o governo
só mandou bala no aposentado até hoje, né? A reforma da Previdência acabou, como eu disse, com as futuras pensionistas aí vão sair já perdendo 40%, que é um absurdo. E se o marido ganha R$2.000, ela vai sair com 60% de R$2.000. Quer dizer, já está perdendo muito. Então, o que o governo faz? Eu não sei se foi uma malandragem, né? Porque a boa malandragem que é, vou dar antecipação do 13º para esses aposentados são... Foi bom para os bancos. 23 bilhões que vai ser injetado na economia do país. Aqui na Baixada está previsto mais ou menos 320 milhões, né? 23 bilhões no país todo e aqui na economia da Baixada cerca de 320 milhões. Então, vamos dar, porque agora eles vão aquecer a economia. Mas, segundo os aposentados estavam falando para mim, e eu sempre marco com eles aqui, né, já quando venho aqui no programa às sextas, converso com eles lá embaixo, eles estavam falando assim, olha, nós vamos gastar isso aí na medicação desse tal de coronavírus, porque o jeito que está, eles querem que o aposentado ou pessoas acima de 60 anos fiquem em casa para evitar isso aí. O cara falou, pô, eu não vou ficar em casa, não, vou ficar fazendo em casa, fazendo o quê? Então eu vou sair, vou reunir, que é bom, né, que esse pessoal possa ir para o sindicato. Agora, falando isto, Vamos esquecer que o Fernando Henrique Cardoso chamou os aposentados de vagabundos. Ou seja, nenhum presidente da República gosta muito de aposentado. Isso daí me lembrou uma coisa, doutor. Eu A estava, direita, a esquerda, o centro, enfim, né? O ministro da Previdência, acho que era o Reinaldo Stefani nessa época daí. Reinaldo Stefani. Nós estávamos lá numa reunião, lá no plenário 1 da Câmara Federal. Eu estava fazendo a cobertura desse evento aí lá, né, sobre aposentadoria, como é que ia ser, né? Porque não queria aposentadoria, quem trabalha com ar refrigerado é diferente, quem trabalha no carpete, não sei o que, aquela discussão toda. E daí, rapaz, não era para ser feita pergunta, a não ser uma pergunta, nem a imprensa. Foi um aposentado que levantou, um aposentado, não era de entidade nenhuma, não estava lá um senhor, e falou, senhor ministro, o senhor acabou de falar no seu discurso aí que não pode ter aposentadorias precoces, né? Que é inadmissível a aposentadoria de 45, 46 anos de idade, como existia tal, ou mais de uma aposentadoria como tu tem. Então, como é que o senhor explica que o senhor tem 4 ou 5 aposentadorias e se aposentou com menos de 45 anos? Acabou a reunião. Olha aqui, mais uma informação que chega aqui, graças ao nosso Rafael Costa, o nosso Rafael Bola, né? É de que está no UOL aqui, não é? O UOL político, não é? O prefeito de Miami testa positivo para o coronavírus, né? Após aquele evento lá no empreendimento do Donald Trump, onde houve uma reunião grande, um jantar, enfim, né? Bolsonaro, Donald Trump, o vice-presidente também estava lá, enfim, o prefeito de Miami recebeu a todos e tal, estava presente, enfim, né? E agora, o problema é que ninguém sabe exatamente se o Fábio Weingarten, né, que é o chefe da Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto, testou positivo. Se ele já levou daqui, acho que não, né? Se ele pegou no voo para lá, se ele contraiu o coronavírus nesse evento aí, com os americanos em Miami, com o presidente Donald Trump, com o presidente Donald Trump, com o vice, com o prefeito de Miami, enfim. Não veja aqui, ninguém quer colocar dúvida em relação ao que disse o presidente Bolsonaro. Se ele disse que deu negativo, tudo bem. Agora, o prefeito de Miami testa positivo. Enfim, sei lá. Vamos aguardar. Um intervalo, voltamos já já. Muito bem. Bom, está havendo uma confusão danada, uma troca de contra-informações, enfim, né? A reportagem da Fox News insiste em dizer que Eduardo Bolsonaro concedeu uma entrevista, afirmando que o presidente da República, o pai dele, Jair Bolsonaro, testou positivo para o coronavírus. E o Eduardo Bolsonaro insiste em dizer que não deu entrevista nenhuma porque não tinha essa informação. É simples. Se o repórter da Fox News gravou, né, a palavra do Eduardo Bolsonaro, favas contadas. Se não gravou, vai ficar a palavra do repórter contra a palavra do Eduardo Bolsonaro, em dúbio pro réu. Vamos dar aí a possibilidade do Eduardo Bolsonaro ter razão e vai ficar em maus lençóis aí esse repórter da Fox News que soltou para o mundo, né, que o presidente da República do Brasil teria testado positivo para o coronavírus. Bom, o problema é o seguinte, a economia está
travando, né? O mundo inteiro está parando, uma coisa inacreditável. E o medo nosso aqui, o Ronaldo Serápicos levantou essa possibilidade ontem, aí, né, Santana? E eu acho que tem há um realismo enorme naquilo que ele colocou no programa, porque o coronavírus não vai dizimar a humanidade, muito longe disso, né? Principalmente para nós brasileiros, acostumados aqui com dengue, zika, chikungunya, sarampo, H1N1, né? H1N1 e lá vai coisa, né, por aí, né? Vamos passar por mais essa. O problema é que a situação que está se colocando, que está se formando no planeta, né, é de uma redução impressionante no que diz respeito à produção econômica, né, no mundo inteiro. E isso pode gerar uma depressão maior do que aquela que nós já vínhamos imaginando. E a gente sofreu muito aí especialmente aqui, né? Brasil, América do Sul, América Latina, né, o Gato? Com certeza. Isso mexe muito com a economia, né? Do país, aí no mundo. Você vê o que acontece na China, as bolsas aí desabando. Hoje subiu a 15 pontos, depois caiu mais 5. O negócio está meio doido, né? E o capital aí tomando um prejuízo imenso, né? Isso vai refletir nos trabalhadores. Não tenha dúvida que eles usam de tudo para jogar para cima da classe trabalhadora, né? A gente, metalúrgica aí, está no início da nossa campanha salarial, né? Discutimos agora em abril a database dos trabalhadores metalúrgicos que trabalham em oficinas mecânicas, serralherias agora. E no dia 27 e 28 teremos a Assembleia de Aprovação de Pauta já na Uzi Minas, para discutir o acordo coletivo aí 2020 e 2021. E com certeza o capital vai aproveitar desse ensejo para não querer pagar o que deve para a classe trabalhadora, né? Todo ano acontece alguma coisa para atingir os trabalhadores, né? Não é culpa deles, culpa, na realidade, do governo, que não investe em saúde, tirou, né? O governo Bolsonaro, ele tirou investimento na saúde, tirou investimento na habitação, a tragédia que aconteceu na região aqui na última segunda-feira, né? E ocorre tudo isso, né? Agora quero saber também o que o governo vai fazer, né? Uma crítica pesada, né? Cuba achou um coquetel, um remédio lá que está tendo uma solução, onde a China já está utilizando e a Itália está pedindo. Qual será o posicionamento do nosso presidente em relação a isso? Nós tivemos uma entrevista, né, recente, né? Porque ele, desculpa até, Botarão, ele cancelou aí os médicos cubanos, né? Programa Mais Médicos, né? Que não queria médico cubano aqui. Qual vai ser o posicionamento do país, do nosso presidente, em relação a esse coquetel? Não é uma vacina ainda, para trazer aqui. O Paulo Guedes que vai liberar 5 bilhões aí para investimentos necessários aí solicitados pelo Ministério, que isso vai resolver o problema. Agora, por outro lado, né, o Chicão, tem uma queda de braço aí violenta, né? Agora o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, abriu fogo pesado contra o Paulo Guedes, né? Disse que ele tem uma atuação medíocre, né? Isso não sou eu que estou falando, foi uma entrevista do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ao site da Veja, né? Ou a revista Veja, né? E que ele não tem plano de governo nenhum, não tem plano econômico nenhum, não tem saída nenhuma para a crise, enfim, desancou com o ministro, né? Com esse surto aí, né, do coronavírus, a situação agora vai realmente complicar, né? Porque a economia, logicamente, vai desandar, né? Vai desandar, ainda que dê o 13º para os aposentados, quer dizer, vão investir aí na economia, porque outros vão acabar, né, levando isso aí para pagar os empréstimos, outras coisas a mais, mas acontece que o governo em si não sabe como vai fazer, como que vai sair disso aí. E o Maia está bem tranquilo, né, em relação a isso aí, porque ele ainda falou, olha gente, nós temos que ver o que nós vamos fazer. O Brasil vai atravessar por uma crise econômica muito forte. Como é que nós vamos enfrentar isso aí? Como vamos enfrentar? É a pergunta que ele fez e que ficou no ar. Então, com isso, nessa entrevista que ele concedeu, ele deve ter falado, gente, não dá para contar com uma equipe econômica dessa forma, porque o nosso PIB, que era para ser um PIB que tinha prometido aí de 3%, é um PIB tão pífio, né, de 1,1%, quer dizer, é uma situação muito difícil. E não há como se recuperar agora com essa crise.
não é só, a crise não é só nossa, é mundial, mas o Brasil, por estar nessa situação, com a sua economia totalmente travada, com muitas coisas travadas, né? Isso aí, levando para a nossa área, aí, o INSS todo travado, tem milhões de benefícios aí para serem concedidos que estão parados. Aqui em Santos também é uma loucura, porque eles não prepararam os concursos, então foi envelhecendo. O servidor da Previdência, como de outras autarquias, foi envelhecendo. E o trabalhador envelhecendo, chegou uma hora que teve que se aposentar. E não houve a reposição, não houve concurso. Então, existe essa trava. Ele tentou colocar militar, chamar militar para ir lá dar conta, né? Quer dizer, tentou se rodear já de militar, já está rodeado. E colocar isso daí também na Previdência. O pessoal chiou, então ele falou, então vamos colocar servidores aposentados do INSS, para fazer isso que conhece o trabalho, com assistência de alguns militares. Mas não deu o braço a torcer, então o militar ele quer colocar. Então a nossa economia está travada. Vem essa crise e vamos ver, né, quanto tempo vai durar a crise e se esse governo vai durar até lá, né? Porque a situação aí agora está bem confusa. O Chico, o que eu acho impressionante, principalmente em relação à postura do ministro Paulo Guedes, que ele vende a aprovação das reformas como se fosse a salvação da lavoura. Né? Eles ficam repetindo um mantra ali, um mantra milagroso, que aprovando as reformas, o Brasil vai passar a ser o país mais maravilhoso do mundo. Né? O problema é que nem eles sabem quais são as reformas. Não existe uma proposta pronta e acabada que vai ser encaminhada para o Congresso. Né? E agora, recentemente, hoje parece, o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista à revista Veja e ele disse o seguinte, que se promovermos as reformas, abriremos espaço para um ataque direto ao coronavírus. Com 3, 4, 5 bilhões, a gente aniquila o coronavírus. Quer dizer, até o coronavírus virou pretexto aí para ser a solução milagrosa e tirar o Brasil dessa situação em que ele se encontra. Então é o seguinte, quais são as reformas? Né? O Altair de Marco votou no Bolsonaro, defendeu aqui, jamais votou no PT, enfim, teve aqui na quarta-feira, eu acho, né? Quarta-feira. Né? Se diz espantado com o que está acontecendo, com o que ele está vendo. Como é que pode o governo cobrar do Congresso agilidade sobre propostas de projetos que o governo não lança, entrega ao Congresso Nacional, né? Mas eu ouvi ontem a Eliane Cantanhede dizer que a proposta da reforma administrativa foi feita já há bastante tempo pelo Paulo Guedes, entregue ao presidente da República, né? Que sentou em cima, né? O presidente não deu andamento, não deu sequência, não se sabe exatamente por quê, se ele quer a reforma administrativa, se ele não quer a reforma administrativa, ele não fala, né, absolutamente nada, ele manda banana para as pessoas, né, ele xinga os repórteres, ele diz que a eleição foi fraudada em 2018, enfim, mas desses assuntos, que são assuntos importantes, né, e que dizem respeito a ele, como está no cargo presidencial, o cargo máximo da nação, ele não fala. Agora, com essa situação toda nós estamos verificando, né, Ademir, se não houver demissões em massa, já é um milagre, né? Então, veja bem... Contratações, então... É demais. O que nós temos acompanhado é que essa briga da presidência ou do governo com o Congresso, isso está atrapalhando o andamento do país. Porque como você disse, o presidente não manda as propostas para o Congresso. E essa questão também dele de mandar o povo para a rua, que ele foi bem claro, que apoiava para fechamento do Congresso, não é uma fala que um presidente deveria fazer. E com isso as pessoas ficam paradas. É o que eu falei na outra oportunidade. Se o país não começar a desenvolver o projeto que foi no início do governo falado, né? A gente não vai sair do lugar. E já vai para 2 anos de governo e a coisa está parada. Então, eu acho que o que o presidente precisa realmente fazer é parar de falar e trabalhar. Tem no Congresso tramitando 2 reformas tributárias e nenhuma delas foi encaminhada pelo governo, né, Aloysio? Não. Mas agora acontece o seguinte, ele está pensando, por exemplo, vou fazer uma reforma aí, administrativa, ou uma reforma fiscal, como queira.
Se essa reforma não chegar no Congresso, como é que vai ser distribuído para debate, para discussão? Eu acho que ele tem primeiro que enviar para depois fazer a cobrança. E eu gostaria só de fazer uma pergunta para o Ademir e para o Gato. O Gato está em campanha salarial, no metalúrgico. Naquele teu sindicato, é um sindicato grande, cabe 3 mil pessoas, né? Mais ou menos por aí. Como é que vocês vão fazer com esse coronavírus? Como é que vocês vão reunir o pessoal para deliberar alguma coisa? A gente vinha conversando até agora no carro com o companheiro Ali Marcos, né? A gente tinha uma assembleia com os aposentados, que nem eu falei que a gente faz todo mês, a gente já estamos pensando em cancelar essa assembleia e orientando os trabalhadores, né? As empresas não vão dispensar. Infelizmente, a produção, ela não para, né? O capital, cada vez mais, ele quer lucrar e vai colocar o trabalhador em risco. Isso não tenha dúvida. Isso pode acontecer no Congresso, em grandes eventos, mas a produção em grandes empresas não vão parar. Depende de quem produz, é o trabalhador de turno, é o trabalhador de chão de fábrica. O administrativo, ele não está ali no final de semana para produzir, né? Então, a gente estamos orientando. Semana retrasada, atracou um navio chinês no porto da Uzi Minas. Foi um pandemônio, né? Que os trabalhadores ligaram, não tinha informação nenhuma. Tinha um e-mail lá que era para eles usar máscara. Entrei em contato com a direção da Uzi Minas e para tentar ver como é que estava a situação desse navio, né? Não foi aberto os porões à noite, foi no outro dia, teve uma palestra com os trabalhadores. Eles adentraram no navio. Esse navio ele saiu da China. Ele saiu no mês de novembro, então não tinha perigo nenhum em relação ao coronavírus. Mas a informação que as empresas têm que passar para os trabalhadores, a vigilância sanitária da região, quando o navio atraca no porto, informar os trabalhadores onde esse navio vai atracar, para eles terem essa informação. Você tocou num ponto muito importante aí, que em relação ao INSS, né? Essa demora que está travado, né? A demora e o que está ocorrendo, né? A gente fez até reunião com a Janaína, que é a superintendente aí do INSS aqui em Santos, dos absurdos e do crime que esses médicos do trabalho estão fazendo com a classe trabalhadora. Teve trabalhador metalúrgico que foi dado alta, ele com bolsa de colostomia, ele com a bolsa na lateral. Trabalhador que está com câncer, com bolsa de colostomia? Com câncer de laringe detectado, foi dado alta. Então hoje, ali é para eles ganham por atendimento. Os médicos lá não estão nem aí. Teve um trabalhador a semana passada que foi querer bater no médico. Ele está com um problema psicológico, está tentando se aposentar, é doente e não se resolve. O que está acontecendo lá, na realidade, é um crime com a população. O que esse governo está fazendo é um crime. O que eles querem é dar alta para os trabalhadores que realmente estão adoecidos. Tem trabalhador que realmente pode ser alguns que não são a minoria, mas tem muitos trabalhadores que estão doentes. E infelizmente é o que está vendo, né? A gente fizemos uma manifestação há 2 semanas atrás na porta do INSS, né? Para tentar resolver, porque os casos mais graves a gente está entrando em contato com a Janaína para tentar solucionar esse problema, né? Trabalhador com AIDS, com HIV positivo. Também? Dado alta. E ele fica naquele limbo, né? Porque a empresa não quer e o INSS não quer. Então ele fica sem o salário. A gente tem que entrar com ação judicial na justiça para a empresa bancar esse trabalhador, enquanto a gente tenta resolver a situação do trabalhor para resgatar o benefício. Então, é uns absurdos que estão ocorrendo, né? O governo ele não está preocupado com a saúde do povo. O que ele está preocupado, infelizmente, né? Desculpa te cortar, ele está preocupado em cortar benefício. Quanto mais economizar, para ele é melhor. Em relação a essas reformas que o Botonão estava fazendo, né? A reforma foi interessante para o governo quando foi para atracar a classe trabalhadora. Aí teve aceleração, não é verdade? Acelerou, tirou direito dos trabalhadores, acabou com a aposentadoria, porque hoje ninguém mais se aposenta, né? Hoje ninguém mais se aposenta. Um trabalhador que trabalha numa siderúrgica, com 1.700 graus de temperatura, trabalhar até os 65 anos, eu quero ver se o presidente Jair Bolsonaro ele vai trabalhar numa área de lingotamento convencional dentro de uma empresa, ver se ele vai aguentar. Então é um absurdo o que esses deputados vêm fazendo. A reforma, enquanto foi interesse do governo para prejudicar a população, foi rápido até demais. Agora, que é o interesse do povo também agora, para tirar um pouco, né, que vai mexer no bolso do governo,
vai tirar um pouco da renda do bolso do governo, o governo não está com pressa de mexer, infelizmente. Reforma trabalhista e da reforma da Previdência foi rápido demais. O Congresso acelerou, chamaram aí de emergência para o pessoal poder votar. E você, Ademir, essa questão levantada pelo Aloysio? O que o Aloysio disse é o seguinte, a questão do aposentado, viu, para complementar, o que mais preocupa é essa revisão do aposentado por invalidez, que o sujeito está aposentado por ele 10, 15 anos, e volta para ativa. Então está tendo muito problema em relação a isso, né? Porque sem condições de trabalho, nós temos vários funcionários que nos procuram e quer dizer, não vai retornar ao trabalho doente. Então isso é uma coisa muito grave que teria que, na verdade, ser Teve trabalhador metalúrgico com 26 anos afastado do trabalho, teve alta. Teve alta. Agora a empresa, a antiga Cozipa, vai querer ele de volta? Deram alta para ele, tá 26 anos afastado. Não aposentou por invalidez. Não aposentou por invalidez. Então são os casos aí. Muito bem. Estamos fechando aqui o nosso ponto de vista, né? Lembrando que durante todo o final de semana nós vamos ter uma enormidade, não é, de informações em torno do coronavírus. Procure fugir das fake news, né, das bobagens que são faladas por aí, aquela velha história que os infectologistas têm falado, têm orientado, pessoas com mais idade, 77, 78, 80 e poucos anos de idade, que estejam aí com a imunidade um pouco mais baixa, enfim, sofrem um grande risco, realmente é o grupo de risco que tem que se preocupar mais seriamente, podem realmente acabar contraindo uma pneumonia por conta do coronavírus, né? Isso realmente é real, né? Quem está com a imunidade em dia, se eventualmente acabar sendo infectada ou sendo infectado, né, você vai tirar de letra, vai ter uma dorzinha de cabeça, uma dor no corpo, uma febrinha talvez, enfim. Mas sempre é bom fazer o teste, né? Se sentir esse tipo de sintomas, sempre é bom sentir o teste, que você pode acabar transmitindo para outra pessoa que não seja a imunidade tão baixa, talvez esteja até uma idade mais avançada, como eu disse há pouco, e aí você pode comprometer a saúde dessas outras pessoas, né? No mais, evitar aglomerações, evidentemente, né? Tranquilidade, calma, né? E procure sempre as boas informações. Eu agradeço muito aqui ao Francisco Aloysio, nosso repórter de Brasília, sempre com informações importantes. Obrigado aqui ao Claudinei Gatto, Sindicatos Metalúrgicos, ao nosso Ademir Irussa, do Sintra Saúde, e o Marco Santana, sempre conosco, de segunda a sexta, né? A gente está ao vivo aqui, com o ponto de vista, 1h30 pela Santa Cecília TV. Reprise você acompanha às 8 da noite. Tchau. Valeu, gente. Obrigado.